Bom, gente, boa noite. Estava esperando aí um pouquinho para ver ainda quantas pessoas iam entrar. Eu sei que muita gente acaba assistindo depois isso gravado, então fica boa noite para todo mundo. Bom, eu sou a Dani Royle, eu sou roteirista, trabalho como roteirista profissional há mais de 15 anos. Também tenho a formação no jornalismo, trabalhei bastante tempo como jornalista, tenho mestrado em comunicação, sou formada também pela UCLA em Writing for Television, que é roteiro para série. Tem uma série que eu escrevi que está no Globoplay. Tenho alguns contratos, né, de projetos ainda em andamento, com algumas produtoras, alguns curtas já em festivais, sendo que eu ganhei vários prêmios com o meu último curta no ano passado. Então, estou bastante nativa. E daí sou professora de roteiro há bastante tempo também. Fui professora da Estácio, de cinema e produção audiovisual. Professora na SCDD, né, que pertence à Infinet, onde eu ainda dou aula hoje. Lá eu dou aula para o cinema, para games e para publicidade. E professora em outros cursos, que é o Roteiros Narrativos e tal, e aqui na ABC, professora de roteiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre esse curso, especificamente, que é o Roteiro Literário, o Processo da Criação. É um curso voltado, literalmente, para quem quer entender de roteiro, né? De roteiro literário. Porque a primeira coisa que eu gosto de falar é sobre essa coisa da diferença, né? Tem muita gente que já vem do audiovisual, já está acostumada a trabalhar e tal, que às vezes confunde a coisa de ter um roteiro técnico, né? O roteiro técnico que normalmente uma equipe técnica trabalha, com que eles trabalham, é bem diferente do roteiro literário. O roteiro literário é esse que onde a gente coloca toda a dramaturgia, a história em si que está sendo contada, né? Então, esse curso são 12 encontros, né? Em que eu literalmente, vou ensinando as ferramentas para cada um poder escrever o roteiro do zero, né? Então, desde a concepção da ideia, né? A ideia em cima de um determinado conceito, em cima de uma determinada temática, entender o gênero cinematográfico que está sendo utilizado, entender de diferenças de linguagem, né? Porque tem bastante gente que também faz essa confusão com a coisa de mas então quem escreve para novela também já vai escrever para cinema. Não, existem diferenças, e é bom a gente entender as diferenças que as linguagens de cada produto fazem, né? Fazem com que mude a forma de se produzir textualmente, né? Para cada mídia, né? Para cada plataforma e tudo. E a ideia, o que eu gosto muito de falar sobre a coisa do roteiro literário, do roteiro cinematográfico literário, que eu sempre vejo assim, a gente está falando de uma cadeia produtiva, né? A indústria criativa, de forma geral, são espaços, né? O trabalho de cada profissional é um trabalho muito simbiótico entre os profissionais, porque não adianta o cara ser diretor se ele não tem alguém para dirigir, né? Em cima de uma história que está escrita por alguém. O produtor só existe porque ele está produzindo algo que alguém está dirigindo, que alguém está atuando, que alguém escreveu, e assim vai. Então, você faz essa cadeia ser muito simbiótica, né? Então, você faz essa coisa ser muito... A produção em si do audiovisual acaba sendo muito dependente do outro. E nessa cadeia, o início disso tudo é o roteiro literário, literalmente. E aí, a coisa de criar um roteiro literário é importante pelo seguinte: é como se a gente pudesse ver a construção do roteiro literário de diversas formas, são diversas esferas, né? São diversas instâncias, porque você tem o roteiro literário, que é um documento escrito, é uma coisa, né? Então, o roteiro literário como um documento escrito, a gente se preocupa com a formatação e com a gramática, né? Uma revisão gramatical, a forma como está escrito, a forma como se descreve as ações, por exemplo, que é fundamental para se entender bem um roteiro, a forma como está desenvolvido os diálogos e tal, ser um português bem escrito, porque apesar de roteiro não ser uma coisa que é
feita para, por exemplo, vender para público, ele é para um público, né? Porque é toda uma equipe que precisa trabalhar em cima daquele roteiro. Então, existem técnicas para serem feitas, né, diante da formatação correta de um roteiro literário. Então, a gente está falando de formatação no formato Master Scenes, que é atualmente a que a gente conhece universalmente, né? E que não se impõe. Tem muita gente aqui no Brasil, existe um melindre brasileiro com umas coisas que vem muito da época do cinema novo, a coisa de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, então passava direto, é como se não precisasse escrever roteiro, aquela coisa toda meio, né? É muito sai tudo da minha cabeça e eu sou ótimo em qualquer coisa que eu faço. Mas a ideia de um roteiro é justamente você conseguir esmiuçar a dramaturgia. Então, saber colocar a história, a trama, com as suas diversas nuances, com as suas subtramas, apresentando bem os personagens, o que está acontecendo com esses personagens, deixando apresentar o conflito, como é que está sendo a narrativa, como é que a narrativa está sendo descrita, né? Como é que está ficando a dinâmica das cenas, como é que está estruturalmente colocado esse roteiro. Então, quando a gente fala nesse aspecto que eu falei do roteiro escrito, é apenas uma faceta do roteiro literário, né? É ele formatado, ele escrito, ele como um documento a ser lido, né? A ser desenvolvido e tal. Só que a gente tem também o documento, esse mesmo roteiro pensado como o roteiro executado, ou seja, ele depois de produzido, né? Então ele ganha outras camadas, ele ganha a linguagem, que daí vem a visão do diretor, vem a visão de produtor, vem a própria visão de ator, etc. Então, só nessa outra faceta do roteiro, vem mais um ponto que eu chamo que eu mostro a importância de uma pessoa, mesmo que não queira ser roteirista, aprender o roteiro, né? Porque não tem como alguém saber trabalhar bem num set de filmagem, saber pegar a história, sem entender o roteiro que está sendo trabalhado, né? A pessoa tem que ter lido e tem que ter entendido aquela história. E aí isso vai fazer toda a diferença na construção de cada cena filmada, produzida, né? Porque daí o personagem vai saber direitinho, o ator vai saber direitinho como é que um personagem vai atuar, porque como ele já leu o contexto todo, já sabe, por exemplo, que no final aquele personagem que ele está fazendo, ele se mostra um tremendo falso, né? Esse tempo todo ele estava fingindo. Então, ele trabalha aquele personagem, claro que eu estou falando de uma maneira extremamente didática, tá? Existe um trabalho em cima disso, existe a coisa em cima só do trabalho do ator, aquela coisa toda. Mas eu estou falando de maneira geral, como se eu pudesse. Bom, eu li o roteiro todo, eu já entendi para onde vai esse personagem, que é o arco, né, de personagem que a gente faz. Então, se eu já entendi tudo que vai acontecer, isso facilita a minha vida na hora de interpretar, né, ou atuar com esse personagem. Então, a ideia do entendimento, a compreensão do roteiro escrito, aquele documento inicial que eu estou falando, o aspecto escrito, né, como documento escrito do roteiro, vai influenciar demais na coisa do roteiro depois executado, né, produzido. Então, a gente tem que visualizar essas coisas. Por que eu falo isso? Porque tem muito roteiro, tem muito filme, por exemplo, que ganha prêmio como o melhor roteiro, ou alguém diz, cara, o roteiro desse filme é sensacional e tal. Quando você fala por esse aspecto, você está falando do roteiro executado. Ou seja, ele já passou pelo processo de produção. Você não tem como saber logo de cara como é que ele estava como documento escrito, né? Mas tudo começa naquele documento escrito. Então, o que a gente faz ao longo desse curso, desses encontros? A gente entende, a partir de uma ideia, como desenvolver uma trama que faça sentido, né? Que haja uma coerência entre o personagem que foi composto para. Eu falo muito em composição de personagem, construção de cena, né? Desenvolvimento de trama, para ficar uma coisa bem ampla, ficar bem diferente de entendimento. Então, quando a gente faz a composição de um personagem, não é assim, eu quero que esse cara seja assim, 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 assim. Tá, e o que vai acontecer com ele? Bom, ele vai fazer isso, isso, isso e isso. Só que as coisas não cruzam. Então, eu falo muito sobre a questão da coerência, né? Você criar um personagem, desenvolver uma trama em que aquele personagem que foi apresentado tenha coerência à existência dele dentro daquele universo, dentro daquela trama que foi traçada, né? Quando eu falo, e a gente não está trazendo, isso vem de bem antes da ideia de cinema, tá? A ideia de você simplesmente trabalhar uma narrativa já é pensando nisso. Eu gosto muito de
lembrar, a galera que gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo, sobre o personagem do Frodo, né? Por quê? Porque se você for ver o que é a coisa da coerência e como isso caminha dentro da questão narrativa, quando a gente fala da narrativa clássica, né? Quando eu falo de narrativa clássica, não é uma coisa inventada pelos americanos, não tem a ver com manuais de roteiro que o pessoal adora criticar aqui no Brasil, mas tem a ver com uma parada que vem lá de Aristóteles, tá? Que é saber estruturar uma história e saber fazer essa história criar aquilo que é fundamental para o nosso trabalho, no caso do roteiro literário, que é a construção narrativa, criar uma conexão com o público. Se você não está criando uma conexão com o público, se você não tem o público em mente para poder criar essa conexão, não tem muito da onde partir. A não ser que você seja multimilionário, você está criando um filme para mostrar para sua mãe. Tudo bem, beleza, cada um faz do jeito que achar melhor. Mas, normalmente, a nossa ideia é estar na indústria criativa, né, e especificamente na coisa do audiovisual, porque você está criando alguma coisa para o público. Né? E existe um propósito para isso, que é passar uma mensagem, passar uma informação. Né? Eu gosto de trabalhar nos encontros, nas minhas aulas, a ideia de que você escrever um roteiro, né, para contar uma história, está passando pelo conceito de comunicar, né, de comunicação, porque contar história não é uma parada de agora, não é uma parada de 100 anos atrás, não é uma parada nem de Aristóteles, é uma parada lá ainda dos homens das cavernas, porque aqueles carinhas que ficavam pintando nas paredes das cavernas, e estavam contando história, estavam contando como foi o dia deles e tal. Então, é uma parada inerente ao ser humano, né? Querer contar histórias. Então, o que pega hoje é o saber contar boas histórias. É a arte do storytelling, né? É o saber contar essas histórias. Então, a gente acaba enveredando, obviamente, nesses encontros, eu puxo muito a base aristotélica, óbvio, mas uma base, sim, por bibliografia muito americana, né? Mas não apenas, obviamente. Mas porque eles é que acabaram otimizando isso, né? Concentrando todos os conhecimentos, ou se preocupando em teorizar em cima da escrita de roteiro. Então, eu gosto muito de enfatizar que eu não fico tentando ensinar ninguém a escrever de forma hollywoodiana, não é isso. Mas sim, a gente tem uma base muito interessante que muitos autores teóricos, né, e roteiristas na prática, americanos fazem e trazem para a gente, e tem muita coisa traduzida, e eu uso muitos autores brasileiros também, porque faz um tempo, e não é tanto tempo assim, que a gente já tem essa preocupação no Brasil também, né, com a coisa de você saber contar uma boa história dentro desse formato roteiro. Então, é muito isso, a gente analisa a questão de roteiro nesses vários aspectos, né? Então, como eu falei, a coisa do roteiro escrito, como documento escrito, que é a formatação, né, formatado, a coisa de ser a sensibilidade de escrever bem, né, a sensibilidade de saber equilibrar a escrita seca, né, porque a gente escreve de uma forma, apesar de ser um roteiro literário, a gente escreve de uma forma muito técnica, existe uma forma de escrever roteiro, né, e é importante a gente aprender essa técnica, porque a leitura de um roteiro é uma coisa universal. Eu que estou acostumadíssima a ler roteiros, se eu pego algo que já está fora, já para mim já é um uou, uou, parece que eu estou lendo grego, né? Porque a gente já sabe aonde estão as informações quando o roteiro está formatado, né? E isso é em qualquer parte do mundo. E se a gente vê atualmente, a gente trabalha muito com coproduções, a gente está trabalhando cada vez mais de forma universal. Então, você vê parcerias acontecendo entre países, né, as coisas assim, e é uma linguagem universal. Né? A forma como o roteiro é escrito, né, e desenvolvido, ele acaba trazendo um formato universal. Então, alguém pode não estar entendendo, pode não entender o idioma utilizado naquele roteiro, mas sabe exatamente o que está procurando em termos de formatação. Então, é a coisa do roteiro escrito, né? É onde eu lido com a parte de formatação e tal, que, obviamente, passa por essa questão técnica que eu estou falando, mas também pela sensibilidade de saber equilibrar a escrita mais seca, né, mais direta, mais técnica, com a subjetividade. Porque a subjetividade é fundamental também para ensinar, para poder passar para um diretor, né, para um ator, etc., para o resto da equipe, passar um pouco da emoção, passar de uma forma fluida a história.
né? Porque senão você também, a gente tem que lembrar, a gente está tentando, o trabalho que esse pessoal vai ter é tirar do papel, né, tirar a dramaturgia e transformar com uma linguagem, e aquilo vai para a tela, para criar aquela conexão com o público. Então, o nosso primeiro público é essa equipe que vai transformar isso. Então, uma das coisas que eu gosto de falar é, como é que você não vai se preocupar, porque tem muita gente que tem essa parada, tá? Tem uma galera no mercado mesmo, que tem uma questão com a formatação é o de menos. Não, não é. Porque a formatação tem tantos detalhes interessantes que ela facilita a vida da equipe que vai trabalhar com o seu roteiro. Mesmo a equipe que vai pegar o seu roteiro literário apenas como base para decupar o filme, fazer o seu roteiro técnico e trabalhar a coisa, tem informações que são colocadas lá na formatação que vai ajudar e muito aquela equipe, né, a transformar aquilo que você tinha imaginado. E aí são detalhes que a gente não para pensar. Então, por exemplo, eu gosto muito de tratar em aula a ideia de, gente, esqueçam movimento de câmera. Né? Não, roteiro literário não vai, aqui tem um pan, aqui tem um traveling, aqui tem um contra-plongé, aqui tem um close, esquece, isso não é, roteiro literário não é lugar para isso, né? Isso é parte da linguagem, isso é algo que o diretor vai fazer. A gente veio sofrendo uma transformação nas últimas décadas, nos últimos 100 anos em relação a isso. Eu falo 100 anos, mas não é tanto. Mas nas últimas décadas. Por quê? Porque lá no início ainda, tanto que uma das coisas que eu faço é mostrar roteiros dos anos 40, mostrando que a formatação, esse formato Master Sim já existe há tanto tempo, mas que realmente no início você tinha esse mix. Né? O cabeçalho, ao invés de dizer aonde era aquela coisa toda, ele era voltado mais para já dizer de que maneira a câmera ia estar colocada, como é que era o plano, né? Para depois dizer a cena. Só que aos poucos a gente foi fazendo essa divisão, essa separação, de entender dramaturgia como uma coisa diferente da linguagem. E faz sentido, gente. É o famoso cada um no seu quadrado. Ah, mas eu mesmo vou dirigir meu roteiro. Que ótimo, parabéns para você. Só que a gente não escreve pensando que só a gente vai dirigir. Ah, mas o Tarantino escreve seus próprios roteiros, ele mesmo vai dirigir. Então, não tentem usar um roteiro de Tarantino como exemplo da forma, né, de formatação colocada, colocada no papel. Né? Então, você vai usar um filme do Tarantino, né, um roteiro do Tarantino como base, muitas vezes a pessoa pode, né, se frustrar. Por quê? Porque vai escrever. E escreve daquele jeito que Tarantino escreve, já colocando posicionamento de câmera, já botando os planos, já botando um monte de coisa. Só que não é ela que vai dirigir. Vai ter que entregar para um diretor, porque como a pessoa não tem nome ainda, mas o seu texto é bacana, um diretor pega o seu roteiro. Aí o diretor pega o seu roteiro e fala assim, malandro, tá pensando que eu vou dirigir, você que vai dirigir meu filme? Vou te mostrar quem é que manda aqui. E vai e faz totalmente diferente daquilo que você tinha colocado no papel. Então, assim, não precisa. Né? O seu filme sai da sua mão, como roteiro, essa parte literária, essa parte está feita. Né? Então, é para se preocupar com dramaturgia. Literalmente, ele é o roteiro literário. É com isso que tem que se preocupar. Então, eu gosto de trabalhar o como. Como você vai escrever isso? Como é que você vai escrever de maneira que alguém leia e consiga visualizar a cena como você estava visualizando, só que na própria cabeça? Porque é como a gente começa, né, essa parada. Tipo, quando você lê um livro, não tem alguém do teu lado desenhando, né, e fazendo as imagens para você entender o que está escrito no livro. É na sua cabeça que vem aquilo que está descrito no livro. O roteiro literário, mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença de que você não tem como colocar coisas que um personagem esteja pensando, por exemplo, ou sentindo, por exemplo. Né? Porque você não tem como visualizar depois na tela o que o personagem está pensando ou sentindo. Aquilo tem que estar descrito como ação. Né? Então, eu costumo falar a coisa de que ele tem que sempre lembrar como o cinema começou. O cinema começou mudo. A ideia é ser visual. Então, a gente se força a trabalhar o visual, né? Diferente da linguagem da TV. Então, muita gente quer se basear nas novelas tradicionais para escrever cinema, e são coisas radicalmente diferentes. Então, eu insisto, eu pego no pé com a ideia de vamos aprender a falar de metáforas, vamos aprender a falar de analogias, vamos aprender a falar de símbolos de mudança. Né? Como tem coisa que pode ser contada a partir de objetos,
a partir de expressões, de gestos, né? Como você consegue transmitir informação para o seu público sem ser pela palavra, né, oral, pela coisa verbalizada. E a gente trabalha isso, né? Porque é uma questão importante. É você poder construir um personagem, né, compor um personagem, de forma ao personagem já ter o famoso subtexto. Isso é uma coisa interessante, que tem muita gente que acha que subtexto, que é o que ele queria dizer está por baixo, né? Aquilo que não está dito. Existe a coisa do dito e o não dito, mas tem muita gente que acha que a ideia de subtexto só se trabalha na fala, né? Só no texto que está sendo dito. Então é só o personagem falando uma coisa e o subtexto é tal coisa. Não, não. Subtexto está no personagem, subtexto está na cena, subtexto está no cenário. A ideia do subtexto está em várias coisas. Tem uma formulazinha que eu adoro falar, que é símbolo mais contexto igual a subtexto. Significa que um gesto ou um objeto, uma ação, alguma coisa, né, que se usa pela coisa do símbolo mesmo, pela simbologia daquilo, aliado, adicionado a um determinado contexto colocado na história, passa um subtexto para o público. Porque aquele mesmo símbolo colocado em outro contexto vai ter outro subtexto. Então, eu gosto de falar isso por quê? Porque muda radicalmente o que você está contando. E isso, às vezes, está na cena sem ter uma palavra, né? Eu trabalho bastante isso nos nossos encontros, porque eu gosto de trabalhar a questão de você trabalhar ações. Trabalhar ações, porque cinema é visual, né? Então, como é que você visualiza as coisas e consegue passar determinadas informações sem ser um personagem olhando para o outro e explicando alguma coisa? Que acontece bastante nas novelas, e tudo bem novela tradicional utilizar isso, tá? Tudo bem mesmo, porque a linguagem da novela é para isso. Né? A pessoa não vai sentar na frente da televisão e ficar olhando cada detalhe da novela. Pelo menos quando eu falo isso, eu falo de novela tradicional, que é a coisa de você, por exemplo, de uma novela que passa de segunda a sábado às 6 da tarde. Não, 7 da noite. Às vezes você não vai ter o seu público sentado na frente da televisão todos os dias, segunda a sábado, às 7 da noite, assistindo aquele negócio completo. Então, se você não vai ter isso, você tem que ter outras formas de, na linguagem da TV, fazer o seu público entender a história. Como é que ele faz isso? Primeiro, explicando tudo. Começa que tudo é explicado. Tudo é explicado. É um personagem que vai fazer, nossa, tá calor, né? Eu tô com uma sede, eu acho que eu vou beber um pouco d'água, né? E isso é novela. Eu acho que caiu minha tampa. Isso é novela. É a coisa de se explicar. A linguagem da novela pede isso, né? A linguagem da novela pede você fazer alguma coisa com dois personagens, dizendo assim, tá bom, eu vou te emprestar essa caneta, tá? Mas, por favor, você me devolve essa caneta, porque essa caneta é muito importante para mim. Eu preciso, né, que aquilo seja dito e mostrado e não sei o quê. Por quê? Porque às vezes eu tenho meu público de novela andando pela casa, fazendo comida, fazendo um sanduíche, fazendo não sei o quê, e a novela rolando ali na TV. Então, pelo menos o que está sendo dito está sendo entendido. E aí você tem a repetição das informações. Por quê? Porque eu posso ter perdido um dia e no dia seguinte aquela informação vem de novo na novela. E aí eu não perco. Aí eu consigo terminar a semana sabendo o que aconteceu. Né? Em filme isso não vai funcionar. Não vai. Você não vai escrever algo. Você não vai fazer um personagem falando e descrevendo algo que eu, como público, já estou vendo. Né? Eu não quero saber daquilo. Aquilo já está sendo visto. O que mais que você tem para me contar? Então, a gente tem a aula sobre diálogo, por exemplo, em que a gente fala sobre as funções do diálogo. Para que serve você escrever diálogo no cinema? Né? Você não escreve para explicar o que já está sendo visto. Você serve para complementar alguma coisa. Né? Então, é fundamental a gente entender todas as etapas desse processo. Tá? Por isso que eu falo, nesses encontros a gente fala desde a formatação, que é o documento, o roteiro, né, escrito, a gente fala sobre o roteiro executado, porque daí a gente faz análise de cena, e aí eu falo sobre construção de cena. Né? É a ideia de, puxa, a primeira coisa, eu tenho uma ideia, transforma essa ideia numa trama, transforma essa trama pensada em estrutura. Né? Estrutura. Eu não
estou falando em escrever em ordem cronológica, eu não estou falando em escrever exatamente de uma forma. Não é um template que você vai pegar a ideia e pronto, está pronta a minha ideia, está pronto o meu roteiro. Claro que não. Né? É a ideia de você estruturar as informações da forma como elas vão ser passadas, elas vão fazer toda a diferença no entendimento do público. Tá? O público vai ver e vai entender o seu ponto de vista de acordo com o que você está passando. Na ordem que você está passando, na sequência das cenas que você está passando, na construção das cenas como você está fazendo. E aí cada cena é pensada com seu arquinho próprio. Existe o arco da trama completa. E cada cena construída tem seu próprio arco. Né? Então, eu tenho uma aula em que a gente faz análise das cenas. Vamos lá, o que mudou ao final dessa cena? Quem que domina essa cena? Por quê? Por que essa cena foi escrita dessa forma? Por que ela se passa nesse lugar? Né? Quem que está ali? O que faz diferença? E se esses mesmos dois personagens estivessem fazendo essa cena com esse diálogo, mas em outro lugar? O que mudaria no contexto? Ou no subtexto? Né? Então, assim, o que eu acho mais bacana de falar sobre construção de roteiro, né, no roteiro literário, é exatamente a coisa de mostrar que não é uma coisa simples. Antes de qualquer coisa, não é simples. Não é estou com uma ideia, deixa eu começar a escrever um roteiro. Né? São etapas. Literalmente são etapas. E um detalhe, ninguém na minha aula vai ficar aprendendo e decorando Jornada do Herói, Paradigma de Sid Field, nada disso. A gente vai até fala sobre isso, entende que são etapas, mas ninguém vai ficar preenchendo as etapas, pensando nisso. Porque aquilo são modelos como se fossem receitas mesmo, né? De bolo, essas coisas assim, elas só são base. O que importa é saber que seu personagem tem momentos dentro da história, etapas pelas quais ele passa para poder chegar a um determinado objetivo. Então, assim, isso tudo é fundamental de trabalhar. Então, o que eu perpasso por? Vamos lá. Construção do roteiro em termos de formatação, construção da trama mesmo como história, estabelecimento de conflito, né? O que é um conflito, por que é conflito, como identificar o conflito, né? Passar esse conflito idealizado a partir de um processo catalisador, né? Que é um incidente citante. Então, que acontecimento marca a sua história, que faz seu personagem sair daquela zona de conforto e começar uma aventura, começar uma história, isso em qualquer gênero cinematográfico. E aí, qual é o conflito estabelecido? O que é que acontece em cada ato? Né? Como é que a gente divide ato? Da onde vem esse negócio? Da onde tiraram que os atos foram uma coisa criada lá por Aristóteles, que daí eu mostro que ele não cria a concepção de atos. Aristóteles traz a ideia de uma história ter início, meio e fim, o que hoje para a gente é muito óbvio. Na época não era. Né? Algo concebido como início, algo como meio, algo como fim. E é muito interessante porque a gente já tem o hábito, né? Nós brasileiros já temos o hábito de transgredir em tudo. Né? Teve uma boa época aí, nossa, que tudo quanto é curta-metragem sempre foi algo totalmente assim, para não ser entendido. Tá? Eram coisas assim, não é para ser entendido. E aos poucos, o que a gente vai vendo nessa indústria é que o público está carente de histórias com início, meio e fim, de verdade. Né? São coisas que estão sendo pedidas, inclusive. E é muito ruim a gente querer só ficar produzindo, trabalhando para a gente mesmo, para os nossos pares, que é o que tem acontecido bastante também. Então, é a coisa de saber ouvir público e entender qual é a carência do público em relação a isso. Né? O que as pessoas estão querendo ver? O que está acontecendo assim para a galera querer ainda ir a cinema e tal. Então, a ideia da construção, de entender construção de roteiro, passa por aí também, tá? Então, construção de personagem, construção de cena, né? A construção de uma estrutura, arco, né? Com as etapas para passar um ponto de vista, diálogos, análise que a gente faz de filme, o trabalho prático, né, em que vocês entregam um roteiro que pode depois entrar na seleção, num processo seletivo dentro da própria ABC Cursos, para ser filmado pelas turmas de direção, etc. Então, por isso que a gente
intensifica muito essa coisa de, poxa, coloque em prática, né, aquilo que a gente está trabalhando. E vários aspectos, tipo esse que eu falei, a coisa de você conseguir equilibrar a coisa técnica, né, a coisa prática, né, coisa com o lúdico, com a criatividade, né, até onde você pode ir com a criatividade, porque também não adianta a gente ter uma determinada realidade que só funciona na nossa cabeça. Eu sempre digo isso, eu falei, cara, se eu chego e escrevo um roteiro em que, em determinado momento, marcianos posam com uma nave em cima do aeroporto Santos Dumont, aí a produção vai virar para mim e falar assim, Dani, é o seguinte, a gente não tem grana para fazer uma nave chegar, os ETs vão chegar de Kombi. Beleza, tá bom, a gente vai adaptar. Né? Então, nem tudo que a gente também está imaginando vai ser possível fazer. Então, até onde a gente vai? Até onde entra a criatividade, nossa liberdade de imaginação, aquela coisa toda, e aonde entra as limitações de produção. Então, sim, é importante o roteirista entender um pouco que ele não tem, né, essa liberdade tão assim ampla e infinita, né? Existem limites para se trabalhar. E então a gente fala sobre isso também, e a gente tem uma aula, que normalmente é a última, que a gente fala bastante sobre o mercado em si, como eu começar a entrar, quando começar, né? Eu, inclusive, a aula da última turma, que acabou atrasando, eu tive que repor uma aula, foi ontem. E a aula foi incrível, porque eu tinha, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia acabar dando uma aula que ia ficar meio repetitiva para o resto da turma, para a turma, porque na minha cabeça a galera já até sabia de algumas coisas que eu estava falando ali, sobre o mercado e tal, que é uma coisa que eu tenho atualizado bastante, né? De como se colocar no mercado, até a coisa de lidar hoje com IA, né? Que tem muita gente com medo, aquela coisa toda. E foi uma aula muito legal, cara, muito legal, porque realmente aquilo não era de conhecimento geral, né? E eu tinha uma ideia na cabeça que todo mundo sabia daquelas coisas, de como ir atrás dos concursos, festivais, editais, etc., como registrar, o que registrar, e eu também tenho uma das aulas que a gente faz sobre o avanço, né, a ordem de evolução da ideia em si, que vai para uma sinopse, o que é um argumento, o que é uma escaleta, o que é uma beat sheet, o que vai ser o roteiro literário em si, um primeiro tratamento, um último tratamento, e assim vai. Né? Então, as aulas, em 12 encontros, a ideia é falar sobre todo esse universo, tá? Sobre a construção mesmo do roteiro literário, os aspectos técnicos, os aspectos mais, né, literários em si, e, claro, com aulas práticas, né, de entendimento também, para a gente assistir trechos de cenas e tal. Eu não uso minhas aulas para a gente assistir filme, tá? Não tem o menor sentido isso. Mas tem um filme que eu peço para todo mundo assistir, e daí em aula eu passo adiante muito rapidamente algumas cenas, especificamente para a gente trabalhar algumas questões para ver na prática. Então, mais uma coisa que eu não faço é usar tempo de aula para a gente assistir filme juntos. Acho que isso todo mundo pode fazer em casa. E é isso, tá? Esse é o meu processo, tá? Essa é a forma como eu trabalho, e a gente entregando coisas na prática, né? Roteiros na prática. E aí eu vi que entrou bastante gente, mas alguns caíram aí, mas eu queria ver para quem está aí, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Guilherme e Gabriel, se quiserem abrir câmera, tá? Podem ficar à vontade também e perguntar. Guto, diga. Então, como tu sabe, eu tô agora num curso de animação, de design de animação, e trabalho com jogo. Ele encaixa, como você falou, a questão de roteiro e cinema, encaixa meio que também nessa área, Uhum, porque o jogador, o usuário, ele vai estar 100% no filme, no jogo em si, na animação que seja. Que é diferente da novela, que a novela a pessoa fica relapsa, tipo assim, vai beber uma água, alguma coisa, está escutando. Mas encaixaria mais ou menos como você explicou a questão do subtexto, a forma de agir, a forma de falar, que só no visual a pessoa já percebe que ele é
mais sucinto, ele mais agressivo e tudo. E aquela coisa, como você falou, né? O roteiro não detalha câmeras e os detalhes, que é o que o diretor é que vai decidir qual que vai ser melhor, né? Então, A uma faz base uma... da narrativa para games é a mesma. É a mesma do cinema. A base da coisa narrativa é a mesma. Porque Você aí só faz determinadas. acaba pegando meio que para fazer cutscene, para fazer estruturar personagem, tudo, para poder trazer isso pro jogo, né? Isso. Porque, inclusive, já está se usando bastante né, a coisa de gamificar, por exemplo, os filmes, né? Então a gente já tem muito filme que utiliza essa ideia da narrativa interativa, aquela coisa, mas a base da escrita, da narrativa, da construção de personagem, da estruturação do negócio é toda igual. Vale, muita gente acaba passando, né, pela estrutura narrativa de filme para trabalhar com game, né? Porque eu penso isso mais, inclusive, atualmente, do que se fosse, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, talvez não existisse muito essa preocupação. Só que com o avanço da tecnologia, né, e com a proximidade cada vez maior dos games com o cinema, né, a coisa dos personagens estarem mais detalhados, né, a coisa de você poder construir uma coisa mais emocional, aquelas coisas todas, isso provocou ainda mais a proximidade com o roteiro de filme. Porque agora você, para jogar, você tem toda uma história realmente por trás, que, né, faz toda... Isso eu estou falando de jogos, obviamente, que se utilizam disso, não estou falando de Candy Crush. Então, a gente pode... A base, então, na verdade, é a mesma, de fato. Você é Valeu. super utilizada. Nada. E o Guilherme, Gabriel, alguém? Todos de boa? Uma pergunta mais. Dá para me ouvir? Claro, pode falar. Tá. Não é tanto sobre conteúdo, mas quando é que seriam as aulas? As aulas vão ser às terças e quintas. Deixa eu só abrir para visualizar aqui, para falar direitinho. Peraí, só um segundo. Para falar certinho para você. Às terças e quintas, começando dia 3 de dezembro, e aí a gente tem uma pausa, Natal e Ano Novo, e volta em janeiro. Okay. Nesse mesmo horário? Sempre nesse mesmo horário, às 7 às 9. Ok. Terças e quintas. E elas ficam gravadas, tá? Mas só quem está fazendo o curso tem acesso depois a elas. As aulas perdidas, no caso. Sim. Mais alguma coisa? Bom, o pessoal que entrou, acho que teve 3 ou 4 aí que tinham entrado e tinham depois caído. Qualquer coisa, se estiverem visualizando agora depois de gravado, podem entrar em contato com a escola, tá? Com a ABC Cursos, e a gente super se dispõe a responder qualquer dúvida também. Ok? E é isso. Guto, não saiu. Pergunta eu tenho várias. O problema é que senão vai ficar aqui a noite toda perguntando. Ah, não, você pergunta de aula, é só fazendo curso. Pois é, pois é. Não. Não, mas tem as paradinhas aqui que pelo menos alguma coisa assim se encaixa legal, porque a questão até mesmo para ajudar no game designer, toda aquela estrutura que eu fiz, tanto que talvez eu consiga colocar na Amazon, aquela parada da narrativa ramificada. E aí é que é justamente. Eu não falo nesse curso, eu não entro em narrativa ramificada. Mas Não, ela só tô falando tá? que o que eu produzi possivelmente vai estar lá. E aí eu só tô falando o seguinte, que a questão da narrativa, por isso que eu te perguntei na questão de game e na animação, porque a animação também já é pro audiovisual. Uhum. Na questão de game, por causa de cutscene, para você contar a história, então você tem que mais ou menos detalhar o personagem, para a estrutura do personagem, até para quem vai desenhar, para quem vai modelar o personagem, tu tem que, no visual, mostrar quem é ele, sem estar explicando. Vai explicar nas ações deles, que é o subtexto que você falou,
mas esteticamente e as ações dele é que vai dar o subtexto. Não ficar ele falando, eu sou malvado, eu sou isso, eu sou... Entendeu? Não, a gente tem outras coisas depois, perfil de personagens, a gente trabalha essas questões, isso tem aula também. Mas é legal que encaixa, né? Tipo, encaixa justamente no que é o meu foco, né? Legal. Não, mas beleza. Então tá, gente. Gabriel, mais alguma coisa? Sim, na real. Essa pergunta é importante. Uhum. Como é que eu posso me inscrever nas aulas? Nas aulas. Raíssa! Você tá aí? É só entrar no site da ABC e buscar o curso da Dani. Então, tudo lá, tá? Todas as explicações estão no site da ABC Curso de Cinema. Ok. Ou no site, né? Do ABC Curso de Cinema. Tá. Raíssa, já que você tá aí, o resultado das bolsas. Não botaram que era ontem, mas não saiu. Se encerrou no sábado, não foi? Não sei, mas é porque no site está como resultado seria ontem. Eu me inscrevi, entendeu? Aí só que eu não estava vendo no site o resultado. Eu acho que se encerraram, né? Aí eu acho que o resultado não vai sair essa semana. Tá. Não, pensei que o resultado saía ontem, mas beleza. Show. Gabriel, você sabe qual é o site, né? ABC Curso de Cinema. E Achei aí... aqui. Show de bola. Daí é só ir lá no meu e pedir para coisa. Aí você começa a se comunicar direto com a escola e eles vão criar para você o link e tal, tudo direitinho. Vamos passando. Valeu. Ok. Então, beleza, gente. A ideia era essa. Já fica também essa informação para a galera que vai assistir isso gravado, que vai dar a continuidade, de se inscrever lá no site, que é abcinecursos.org.br. Procura lá pelo curso, o roteiro literário, e se inscreve. A gente está começando essa nova turma. Terminei ontem a última turma, está começando dia 3 de dezembro, terça-feira. Nossas aulas são às terças e quintas, de 7 às 9 da noite. É um bom horário para a galera, né, que trabalha durante o dia e tal. E são 12 encontros, tá? Todo mundo vai ralar. Bota todo mundo para escrever. Ok? Show. Beleza, gente. Valeu, Dani. Obrigada pela atenção. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Beijos.